Então vocês estão vendo que depois do Êxodo tem um número 1. Na verdade, essa é uma série de mensagens que estão divididas em 4 partes. Essa é a primeira parte. E todas vão abordar o livro de Êxodo. Quem aqui já leu o livro de Êxodo? Levanta a mão mais alto. Acho que todo mundo, né? Ou a maioria. Muito bom. Então, o que nós vamos ver a partir de hoje, seguido de mais 4 anos, é tudo sobre o livro de... Tudo não, mas há coisas muito importantes sobre o livro de Êxodo. E então não faltem as próximas 3 conferências, tá bom? E só vai ficando cada vez melhor, tá bom? Todo mundo está com a mensagem 1 aberta? Vamos ler o título juntos? Israel sob a escravidão do mundo. Mais forte, mais uma vez. Israel sob a escravidão do mundo. Então, o livro de Êxodo, ele trata da história do povo de Deus, dos filhos de Israel, que eles foram, por causa na época, houve uma grande fome. Então eles tiveram, não sei se vocês lembram da história de José. José, ele se tornou o mais poderoso abaixo de Faraó, mas ele que administrava todas as coisas. Então, resumindo a história, o povo de Israel precisou ir para o Egito por causa da comida, porque o Senhor tinha preparado todas as coisas para que toda a terra fosse suprida. Mas houve um grande problema. Os filhos de Israel não era para permanecerem ali, mas eles acabaram ficando ali por muito tempo. E sabe, a história dos filhos de Israel no Antigo Testamento, elas retratam a sua vida e a minha vida. Aí você pode pensar, mas como isso? Eles viveram há muitos anos atrás. O que isso tem a ver comigo? Na verdade, a história do povo de Israel é um povo. Então retrata não só nossa vida pessoal, de busca do Senhor, mas como nós coletivamente buscamos o Senhor juntos. Então é uma história muito importante. Eu quero ler para vocês um versículo, tá? Alguns versículos antes de a gente começar, como introdução. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6. 1 Coríntios 10, 6. Aqui diz: ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Então aqui fala, essas coisas se tornaram exemplos para nós. Que coisas? No começo desse capítulo, fala especificamente sobre o povo de Israel, sobre os filhos de Israel. Então todas as coisas que aconteceram com eles, o Novo Testamento nos mostra que é um retrato, é um exemplo para nós. Principalmente das coisas que a gente não deveria fazer. Elas se tornam como uma advertência para nós. Elas se tornam como um exemplo para nós. Então toda a história do povo de Israel, cada detalhe dela, e nós vamos ver esses poucos dias que a gente tem esse fim de semana, são muitos detalhes. E cada detalhe tem um significado específico para a nossa vida cristã e para a nossa vida da igreja. Mas há um grande problema, e esse é como começa a história do povo de Israel em Êxodo. O povo de Israel, Êxodo começa não de uma forma muito agradável. Ele começa com o povo de Israel no Egito. E a gente vai ver o que significa o Egito. O Egito significa o mundo. O sistema satânico, criado por Satanás, para usurpar o povo de Deus. Então é uma história que começa de maneira muito negativa. Na verdade, no início, parece que é positivo, porque o povo de Deus estava lá, e eles começaram a crescer demais. E eles começaram a enriquecer, a aumentar. Isso também é um aspecto negativo. E nós vamos ver tudo isso, tá bom?
Mas há um grande perigo nisso tudo, que é o que nós vamos começar essa mensagem. Normalmente a gente não começa uma mensagem assim numa conferência. Mas dessa vez não tem como fugir disso. Porque o livro de Êxodo começa assim. O livro de Êxodo começa mostrando o aspecto negativo da experiência do povo de Deus na época quando eles estavam sob a escravidão de Faraó, que representa Satanás. Sabe, o Antigo Testamento, para aqueles que não sabem, ele é como se fosse uma sombra. O que é uma sombra? Uma sombra é uma projeção de algo que é real. Certo? Se eu ver uma luz aqui, tiver algo aqui, você vê a minha sombra. Você vê a sombra de uma árvore. Você consegue muitas vezes identificar o que aquilo representa. Mas aquilo não é a realidade. Existe algo real por trás daquela sombra. O Novo Testamento é a realidade. Então, se essa mesa tem uma sombra por causa da luz aqui, o Antigo Testamento é essa sombra. O Novo Testamento mostra a mesa. Por isso que é muito importante nós termos o conhecimento e estarmos abertos para toda a palavra de Deus. Sabe, hoje, uma das coisas que eu ouço muito entre nós cristãos é que tem coisas da Bíblia. Não está na minha mensagem isso, mas eu preciso falar isso. E talvez a gente não vai abordar isso nessa conferência. Eles vão abordar isso um pouco depois. Mas muitos dizem que a Bíblia já é ultrapassada. Ela precisa ser atualizada. Tem coisas do Antigo Testamento, principalmente, que não se aplicam a nós hoje. É tudo mentira. É uma estratégia do inimigo para confundir a sua mente. E eu concordo, tem coisas na Bíblia que são difíceis de engolir. Eu concordo com isso. Mas nós temos que crer. E por fé dizer amém à palavra de Deus. Toda ela. Todos os versículos, sem exceção. A própria Bíblia diz: ninguém pode adicionar nem subtrair uma vírgula, um acento, porque senão vai ser amaldiçoado. Você vê como é grave acontecer isso? Por isso que é tão importante nós vermos essa figura do Antigo Testamento, tá? Mas o que acontece? A minha grande preocupação no mundo hoje, eu quero ler mais um versículo para vocês. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. Eu vou ler, vocês acompanham, tá? 2 Coríntios 4, 3 e 4. E se o nosso evangelho está encoberto, é nos que estão perecendo que está encoberto, nos quais o Deus desta era cegou os pensamentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O meu grande temor, principalmente vocês jovens, é que o Deus dessa era tem cegado o pensamento de vocês. Tem encoberto aquilo que de fato a palavra e o Senhor apresentam para nós. Nós somos bombardeados com tantas coisas, e coisas aparentemente positivas, que isso cega a nossa visão com relação às coisas de Deus. Às vezes, usando até coisas espirituais para isso. Às vezes usando até mesmo coisas da própria Bíblia. Eu não vou citar exemplos aqui. Não cabe, a gente não tem tempo para isso. Mas nós precisamos orar hoje. E que o Senhor nos dê um espírito de sabedoria e revelação. Para que sejamos iluminados. Os olhos do nosso... Sabia que seu coração tem olho? Não é igual aos nossos olhos aqui. Mas nosso coração psicológico, ele tem um olho. Para ver as coisas que são invisíveis. E sabe o que eu vou dizer uma coisa para vocês? A Bíblia nos mostra que as coisas invisíveis são as reais coisas verdadeiras. As coisas que nós vemos, elas todas vão passar.
As coisas que não vemos, essas são eternas. E o que é verdadeiro, dura para sempre. E sabe o que é eterno? Só Deus é eterno. Então, fora de Deus, tudo é uma mentira. Tudo é uma mentira. Tá? Então eu quero ler mais um versículo para vocês. Romanos capítulo 1, alguns versículos agora. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, que essa vai ser o início da mensagem, tá bom? Capítulo 1, versículos 18 em diante. Eu não sei até onde eu vou ler. Vamos lá. 18 em diante, tá? Eu vou ler, vocês prestem atenção. Prestem bastante atenção no que eu vou ler. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que reprimem a verdade em injustiça. Porquanto o que se conhece de Deus é manifesto neles, porque Deus a eles o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, tanto o seu eterno poder, como as suas características divinas, claramente se veem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio dessas coisas que foram criadas, para que eles sejam indesculpáveis. Não existe justificativa para qualquer pessoa no planeta Terra. Quando olhamos a criação, eu já ouvi essas perguntas, principalmente de muitos jovens. Mas e aquele que nunca ouviu falar de Deus? Todos têm a criação para crerem que Deus existe. Não existe desculpa. Não existe desculpa. É isso que... Não discute comigo, discute com a Bíblia se você acha que está errado. Tá? Vamos continuar. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram vãos em seus próprios raciocínios. E o coração deles, sem entendimento, se obscureceu. É o que a gente acabou de ler em Coríntios. O Deus dessa era cegou o pensamento e talvez pode cegar o nosso. Vamos continuar. Declararam-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso, preste atenção nesse versículo. Por isso, Deus os entregou à imundícia nas concupiscências do seu coração, para desonrarem os seus corpos entre si. Eu vou repetir esse versículo. Por isso, Deus os entregou à imundícia nas concupiscências de seu coração, para desonrarem os seus corpos entre si, os quais trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em lugar de Criador, o qual é bendito, Criador é bendito, eternamente. Amém. Vamos continuar. Por causa disso, Deus os entregou a paixões desonrosas, pois até suas mulheres trocaram relação física natural pelo que é contrário à natureza. E semelhantemente os homens também, deixando a relação física natural com a mulher, se inflamarem em seus desejos ardentes uns pelos outros, cometendo indecência homens com homens e recebendo plenamente em si mesmos a devida retribuição do seu erro. E como rejeitaram, esse é o versículo que eu quero destacar para vocês. E como rejeitaram ter o pleno conhecimento de Deus, Deus os entregou uma mente reprovável para praticarem coisas que não se convêm, estando cheios de toda injustiça, depravação, cobiça, malícia, cheia de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, odiosos a Deus, insolentes, arrogantes,
presunçosos, até cansa de ler tudo isso. Inventores de coisas malignas, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeto e sem misericórdia, os quais, conhecendo plenamente o justo juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Isso te faz lembrar de alguma coisa? Não sei vocês, mas isso me faz lembrar do mundo de hoje. Para mim aqui, Paulo está descrevendo exatamente o que está acontecendo hoje. Não é uma questão de certo ou errado. Não é uma questão de amor, de não amar o próximo, de não amar os homens. É uma questão de glorificar a Deus. É uma questão de crermos que Deus é o Criador e nós exaltamos e glorificamos a Deus. Quando nós não reconhecemos isso, e é isso que o mundo hoje está fazendo. O que acontece? Nós lemos agora. Deus, ele entrega. Não é que ele desiste, mas ele entrega para que as coisas entre essas pessoas se tornem cada vez pior. Não é Deus não quis isso. A criação de Deus não fala assim. Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Mas então, o que nós vamos ver nessa mensagem, Satanás ele criou todo um sistema para que desvie e distraia a atenção do homem, para que ele seja atraído de todos os lados. Mas não se confundam, o alvo de Satanás não é fazer as pessoas se amarem mais. É o que nós lemos agora. O alvo de Satanás é afastar as pessoas de Deus. O alvo de Satanás é destruir a humanidade. Porque ele sabe que o homem foi criado para conter Deus e expressar Deus. Se ele destrói a humanidade, se ele destrói o vaso que é para conter Deus, como esse vaso vai glorificar e expressar Deus? Então, por trás de todas essas teorias e filosofias, por trás de tudo isso, que a gente quer apresentar para vocês, é que há um sistema por trás. E quem está manipulando e desenhou todo esse sistema é o inimigo de Deus. Ele criou todas essas coisas para destruir você. Porque ele precisa de nós para consumar essa era. Mas se ele destrói você, destrói a sua humanidade, então nós nos tornamos vasos que são difíceis de reter aquilo que Deus quer. Então a estratégia de Satanás é, por trás de tudo isso, mostrar como se tudo que Deus apresenta na Bíblia fosse algo que é contra o homem. Nós temos que amar uns aos outros. Qual que é o problema? Nós vamos ver todos esses detalhes quando a gente começar a desenvolver os esboços, tá bom? Então vamos lá. Podemos ler Algarismo Romano 1 todos juntos? Ok, aqui se a gente tivesse mas depois vocês podem ver no mapa. A terra, a boa terra, a terra de Canaã, ela é o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Quem é a realidade da boa terra hoje? Cristo é a realidade da boa terra. A igreja é o reino, onde Cristo quer reinar e governar. Se você olhar fisicamente, geograficamente no mapa, Sodoma
Babel, Sodoma e o Egito, eles estão cercando toda a área. E no meio está a boa terra. Por todos os lados que a gente olha, Satanás criou um sistema. Por isso que é tão difícil. Por isso que é tão complicado. Nós somos tão atraídos. Parece que para todo lugar que a gente vai, parece que algo nos puxa. Então vamos ver cada um desses aspectos, tá bom? Do mundo. Primeiro aspecto, letra A. Babel é um símbolo do mundo rebelde e idólatra. Na Bíblia, a rebelião está relacionada com a idolatria, a adoração de algo além de Deus. Babel. Quem conhece aqui a história da Torre de Babel? Acho que a maioria conhece, certo? Então tá bom. Então eu não preciso desenvolver toda a história. Mas essa é uma das quedas do homem. E aconteceu logo depois do dilúvio. Lembram do dilúvio? É muito importante lembrarmos da história do dilúvio. Eu não tenho tempo para entrar, mas eu gosto muito dessa história. É muito importante porque no Novo Testamento fala que nos dias da vinda do final, nos dias da volta do Senhor, será como nos dias de Noé. Então essa é uma história muito importante a gente saber o que está acontecendo ali. Mas agora não é hora dessa história. A história agora é Babel. Ela aconteceu logo depois do dilúvio. E provavelmente vocês, como eu, sempre ouvimos que o fato do ser humano ter construído a torre, isso foi uma afronta a Deus. Certo? Recentemente, eu li algo de um estudioso chamado Joséfo. Ele fala o seguinte, que não somente eles queriam alcançar o céu para confrontar a autoridade de Deus, mas também é bem possível que a humanidade naquela época começou a construir uma torre mais alta como resposta ao dilúvio. Falando o seguinte, Deus quer matar o homem com água? Então a gente vai construir uma torre tão alta que a água não vai afetar a gente. Por isso que Babel é uma representação idolatria. E sabe, estudos falam que parece que em cada pedra colocada na torre de Babel tinha o nome de um ídolo. Tinha a identificação de um ídolo. Por isso que ela representa a rebeldia e a idolatria. Tá? Nunca se deixe enganar. Tá? Tudo que está no mundo, tudo que é feito pelo sistema de Satanás contra Deus, ele vai identificar 3 coisas. Primeira coisa, e isso eu sei que vocês já estão vendo isso nas escolas. Eu sei que é pesado eu falar dessas coisas, mas eu também sei, eu tenho filhos pequenos. Vocês já estão vendo essas coisas nas escolas. Então não adianta a gente esconder mais de vocês. Tá? Então, a primeira coisa é que rejeita Deus. E eu sei que nas suas escolas os professores já estão falando essas coisas, porque meus filhos já estão ouvindo isso. Professores já estão falando que quem crê em Deus é inocente, é ingênuo, se não coisa pior. Se você crê na Bíblia, o mundo rejeita Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, uma vez que ele rejeita Deus, quem ele quer exaltar? O próprio homem. Então todas as coisas que o sistema do mundo vai te direcionar, primeira coisa, vai fazer com que você rejeite Deus. Para quê? Para exaltar um ser humano. Mas por fim, isso vai resultar em quê? A gente leu nos versículos. Em eles começarem a exaltar coisas. Para nós entendemos que a Bíblia nos diz como ídolos. Pode ser um ser humano, pode ser uma imagem, pode ser um aparelho, pode ser carro, casa, roupa, qualquer coisa que substitua Deus na nossa vida se torna um ídolo. Tá? A gente não tem muito tempo para desenvolver a questão de Babel. Mas Babel é um aspecto do mundo que é contra Deus e no final gera idolatria. Tá bom? Hoje em dia tem até, faz muitos anos já tem show, né? E o show assim, eu assisto de vez em quando, eu assistia mais quando era mais novo, falando dele. O nome do programa é Ídolos. Vocês já pararam para pensar?
O nome do programa é Ídolos. Nada contra, eu também vejo um pessoal cantando lá, cantam bem, muito legal. Mas quando você para raciocinar, é explícito. E nós caímos na conversa. Nós somos atraídos pelas coisas do mundo. É muito difícil a gente não ser atraído. Mesmo sendo explícito hoje. Vamos lá. Letra B. Sodoma representa o aspecto pecaminoso do mundo. Quando Sodoma é mencionada na Bíblia, sempre se refere à sua pecaminosidade. Sodoma também é muito importante a gente conhecer essa história. Porque na Bíblia também diz: nos dias da vinda do Filho do Homem serão como nos dias de Ló. Sodoma foi destruída e essa tem uma relação direta com a história de Ló. Eu não gosto de falar dessa história, mas eu sinto que eu preciso expor isso agora. Sabe, um tempo atrás, alguns dos, agora não são mais nossos jovens, são nossos servidores em São Paulo, todos estavam reclamando comigo que: irmão, Marcos, você não fala mais sobre pecado, você não fala mais sobre certas coisas. E uns anos atrás, uma localidade me procurou, porque havia um certo problema entre os jovens, onde talvez pela nossa falha de não expor certas coisas, os jovens estavam começando a ser conformados a certas coisas dessa era. Não, vocês vão entender o que eu vou falar depois. Mas por isso que agora eu tive o sentimento de expor essas coisas. Tá? E não é muito agradável, mas se você vê a história de Ló na época de Sodoma, se vocês lerem, se eu não me engano é Êxodo capítulo 19, não, Gênesis capítulo 19, eu acho que é 19, tá? Depois me corrijam, vocês procuram. O que aconteceu? Naquela época Ló, Abraão se separou, ele foi para Sodoma, caiu, e ele se tornou alguém, de certa forma, até importante em Sodoma, porque ele ficava na entrada de Sodoma. E não era qualquer um que eles deixavam na entrada. Eles deixavam só pessoas quem eles confiavam. Então Ló se tornou, o sobrinho de Abraão, se tornou alguém importante em Sodoma. Sodoma era um lugar super pecaminoso. E aí Deus então, toda a história resumindo, Deus quis destruir Sodoma. Mas ele queria salvar a família de Ló. Então ele enviou 2 anjos ali, para falar com Ló e para tirar Ló daquela situação. Ló e sua família. Então Ló recebeu eles dentro da sua casa. O povo de Sodoma, sabendo disso, eles foram até lá, queriam matar eles lá. Nessa época, um parênteses, por que Deus quis eliminar Sodoma? Por que ele quis destruir Sodoma? Porque já estava havendo coisas, aos olhos de Deus, muito perturbadoras que não... Deus olhou para a humanidade a certo ponto de que não tinha mais caminho para seguir ali. Os vasos estavam completamente destruídos, principalmente por causa de fornicação. Sabe o que é Eu estou aprendendo uma coisa, eu não posso presumir que vocês saibam. Então eu quero explicar. Fornicação é relação sexual fora do casamento. Relação sexual fora do casamento. E até os mais novos eu não tenho mais receio de falar sobre isso. Porque hoje o mundo está falando para vocês já. Estava vendo, havia até fornicação entre carnes diferentes. Não era só entre seres humanos. Por isso que Deus quis destruir Sodoma. A história conta o seguinte: o povo de Sodoma foi até ali, queria entrar na casa de Ló, sabendo que eles estavam ali, para abusar dos anjos. E olha como Ló já estava com a mente totalmente deturpada, conformado a esta era. Sabe, Romanos 12:2 diz: não vos conformeis a essa era. Isso está relacionado principalmente com nossos pensamentos. E Ló, ele falou o quê? Não faz mal para eles não. Não encosta neles. Toma minhas filhas. Você acredita nisso? A gente pode achar que isso é um absurdo. Mas será que não é isso que a gente está vendo no mundo hoje?
Em Judas, fala do aspecto de Sodoma sobre a fornicação. Em 2 Pedro, Pedro relaciona Sodoma com a homossexualidade, que é um outro aspecto de fornicação. Eu não gosto de falar sobre isso, porque eu sei que a maioria de vocês pensam que a gente julga vocês. Pensam que a gente julga esse tipo de pessoa que comete esse tipo de pecado. Se vocês conversassem comigo, provavelmente vocês iam se surpreender com o meu tipo de... como eu vejo essas coisas. Mas uma coisa é fato. É um pecado. Eu sei que todos aqui conhecem pessoas que praticam esse tipo de coisa. Já se declaram homossexuais. Mas não se enganem. Aos olhos de Deus, isso não está correto. E eu sei que agora não adianta mais a gente evitar de falar sobre isso. Porque vocês já estão com... Talvez vocês já tenham ao seu redor melhores amigos que cometem esse tipo de coisa. Mas não se enganem. Se eles não forem salvos, não tem caminho. Eu não vou me desenvolver muito esse assunto. Mas o fato é, Sodoma é outro aspecto. Sodoma é o aspecto de pecado. E hoje, mais do que nunca, talvez nós estamos vendo o mundo se transformando e se tornando aquilo que era na época de Ló. Espero que o Deus dessa era não tenha cegado vocês a tal ponto de que vocês não consigam ver este aspecto. Não se enganem. Deus ama todos os homens. Nós amamos todo ser humano, não o pecado. E eu sei que, eu não queria dizer isso, mas o Senhor está me incomodando. E eu sei que talvez muitos de nós, entre nós, tenhamos essas dúvidas. E estamos lutando interiormente contra isso. Ou talvez estejamos até cometendo esse pecado. Lembre-se, vocês não estão sozinhos. Busquem comunhão. E depois eu tenho que ter uma comunhão com os servidores sobre isso também. Na minha experiência, não são muitos que vieram falar comigo sobre isso, mas todos que vieram falar comigo sobre isso, graças ao Senhor, pela misericórdia do Senhor, hoje não cometem mais esse pecado. Não significa que eles não lutam com isso interiormente. Não significa. Sabe, eu não queria desenvolver esse assunto, mas o Senhor está me incomodando por dentro. Assim como talvez muitos de nós tenhamos problemas com perder nossa paciência, com mentir. Eu conheço alguns que têm problema com jogos. Eu conheço alguns, infelizmente, que têm problema com pornografia. Alguns que têm problema com bebida. Alguns que têm problema com drogas. Eu estou citando tudo isso para vocês. É a mesma maneira de você lidar com todos esses pecados. Não é diferente. Talvez vocês podem receber do mundo como se o cristão... a gente tem que admitir, às vezes a gente expõe de maneira mais explícita contra essas coisas. Mas não se engane. Não é diferente de você estar fornicando. Porque você está fornicando. Homossexualismo nada mais é que um tipo de fornicação. Sexo fora do casamento. Por isso, eu quero dizer para vocês, lembrem-se, vocês têm a vida da igreja. Se vocês têm dificuldade, procurem comunhão com o irmão adequado. As irmãs, procurem comunhão com o irmão adequado. Todos nós temos problemas com o pecado. Todos nós. Sem exceção. Eu tenho certeza que se eu perguntar para o irmão Lambert, ele vai falar
Sabe, a Bíblia mostra isso. Que pegaram uma mulher em flagrante adultério, levaram para o Senhor, querendo pegar o Senhor, né? Falaram, ei, ela foi pegar adultério. A lei diz que a gente tem que matar ela apedrejando. E todos foram com pedras na mão. E aí perguntaram, o que a gente tem que fazer? O que o Senhor falou? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Sabe quem foram os primeiros a sair? Os mais velhos. Por quê? Quanto mais velho nós somos, mais tempo nós temos de acumular pecado. Então, jovens, vou pedir para vocês, não deixem a filosofia dessa era afastar vocês por causa desses pecados. A igreja, os irmãos e irmãs, de maneira adequada, podem ajudar você com isso. Não tem problema se você tem essa dúvida. Às vezes são coisas que nós não conseguimos controlar. Alguns é com jogos, alguns é com bebida, outros com sexo. Nós podemos receber a ajuda dos irmãos e das irmãs. E no final, Cristo, Ele pode satisfazer todas as suas necessidades. Bom? Bom, eu não estava programado entrar nisso, mas tá bom, vamos continuar. E o que acontece com esse tipo de... Qual que é o problema de Sodoma? O problema de Sodoma é que o pecado, ele nos escraviza. Todas as coisas no mundo nos escravizam. Mas sabe, uma das coisas que mais eu vejo nesse tipo de pecado, principalmente com... Por isso que o Senhor, ele cita alguns tipos de pecado com mais ênfase. Porque são pecados que podem não levar você apenas a cometer um ato pecaminoso, mas você acaba se tornando essa pessoa. Você acaba se tornando esse pecado. Tem alguns tipos de pecados que são mais difíceis de você lidar por causa disso. Atos pecaminosos todos nós cometemos diariamente. Mas tem certos pecados, nós vemos retratado em Sodoma, que entram em nosso ser de maneira que danifica a tal ponto o nosso vaso, em que, para você justificar aquilo que você está fazendo, você começa, a gente leu, né? Você começa até a provar isso, mesmo sabendo. Eu não sei. Quando eu converso com esse tipo de jovens, a primeira coisa que eu identifico, eu realmente sinto que nós precisamos de ajudar vocês. Por quê? Vocês são os que mais têm conflito com isso. Porque vocês sabem a verdade. Vocês têm a vida de Deus e vocês sabem o propósito de Deus. Talvez diferente de muitos cristãos. Então o conflito é ainda maior dentro de vocês. Quando eu converso com esse tipo de situação, eu percebo isso. Por isso não hesitem em procurar ajuda. Não hesitem em procurar comunhão. Tá bom? Vamos continuar, senão eu vou passar o tempo. Letra C. Agora vamos entrar, de fato, no tema que vai entrar em Êxodo. Letra C. Vamos ler todos juntos, por favor? Eu quero ler para vocês antes, voltando um pouquinho, Romanos capítulo 6, versículo 19. Fala o seguinte, 18 na verdade, 17, a partir do 17. Mas graças a Deus, porque embora fosseis escravos do pecado, obedecestes de coração à forma de ensinamento a que fostes entregues. E tendo sido libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Falo como homem, Paulo falando, tá? Por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes a impureza e a iniquidade os vossos membros como escravos da iniquidade, para a iniquidade, assim apresentai agora a justiça
os vossos membros como escravos para a santificação. Então talvez nós tenhamos vindo para cá, nosso dia a dia, nós apresentamos nossos membros, nossos olhos, nosso dedo. Hoje eu posso falar dedo, né? Porque tudo você toca, desliza. Nós apresentamos nossos membros à impureza e à iniquidade, à injustiça. Aonde nós vamos, nossos pés, que site que nós entramos, nossos ouvidos, que tipo de coisa que a gente escuta. Eu sei que as músicas hoje, eu não ouço música assim, mas eu sei que tem umas letras pesadíssimas hoje. O que nós temos escutado? Isso tudo é apresentar nossos membros à iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Eu sabia que muitos não iam saber. Iniquidade é viver sem Deus, sem lei. É isso que, sabe, não se enganem. É isso que o mundo e as pessoas que estão debaixo desse sistema querem fazer ao rejeitar Deus. Eles querem justificar a vida pecaminosa que elas vivem. Porque se você elimina Deus, você elimina o pecado. Sem Deus, não há lei. Sem lei, não há pecado. E nós podemos estar apresentando nossos membros à iniquidade. Mas, não se enganem. Se você recebeu o Senhor, você já foi libertado do pecado. Isso é um fato. Isso é um fato que a Bíblia nos mostra. Mas, irmão, por que a gente ainda peca? Porque nós somos pecaminosos. Mas nós podemos nos voltar. Sabe, 1 João 9 diz que se confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então talvez a gente tenha chegado aqui com muitas coisas que a gente cometeu. Mas nós podemos ser libertados dos pecados. Que tal a gente tomar agora alguns minutos? Feche o olho na sua cadeira. Pede perdão se você lembrou de algum pecado. Tá bom? Toma alguns minutos para você pedir perdão e ser purificado com o sangue do Senhor. Amém. Vamos voltar aqui para o esboço então. Então, agora nós vimos então um panorama geral do que é o mundo, os aspectos dele. Mas agora nós vamos focar mais daqui para frente no aspecto do mundo do Egito. Tá bom? E o aspecto do Egito, como nós lemos na letra C, simboliza algo que parece... Porque assim, se nós vemos Babel, rebelião, idolatria, é algo grotesco. E é algo que, quando nós cometemos, a maioria das vezes, nós rejeitamos. Pelo menos deveríamos. Né? Quando você responde para sua mãe, quando você xinga alguém, quando você age de maneira inadequada, naturalmente nossa consciência nos acusa. Estão sendo rebeldes. Pede perdão para a pessoa. Pede perdão para Deus. E o pecado também. São coisas grosseiras. Mas o mundo, no aspecto do Egito, pode ser um pouco mais sutil. Sabe, eu falo isso para meus filhos. A gente tem que aprender a ver que Satanás ele é muito astuto, negativamente falando. Que em muitas coisas, se não na maioria delas, ele não vai aparecer como um cara vermelho, grande, chifrudo, com um tridente na mão, pegando fogo por trás para você seguir ele. Porque se ele aparecesse, provavelmente você ia fugir. Ia ser evidente. Principalmente para nós. Mas não. Ele vai aparecer de maneira muito sutil. Com algo que talvez você precisa. E é isso que o Egito representa. Tá? Representa a questão da subsistência e do desfrute. Nós precisamos sobreviver. Nós precisamos desfrutar. Deus criou a nossa alma. A alma foi criada para desfrutarmos Deus. Então, inclusive o homem foi colocado no jardim, que chama o jardim, o nome do jardim é prazeres. Ou seja, Deus quer que nós tenhamos desfrute. Não se enganem. Deus não quer que a gente fique sofrendo. Deus quer que nós desfrutemos. Mas o desfrute tem que vir dele. Vamos ler Algarismo Romano 2 todos juntos, por favor.
sob a usurpação de Faraó. O que é usurpação? Usurpação é algo que te suga, te separa e te retém de algo. Te engana, te traz para um certo caminho do qual não é o caminho que você deveria seguir. É isso que Satanás quer. E é isso que Faraó estava fazendo com o povo de Israel no Egito. Letra A diz: os israelitas nasceram em Canaã, mas por causa da falta de alimento foram forçados a descer do Egito, onde mais tarde foram escravizados. As pessoas são escravizadas principalmente pela necessidade de ganhar a vida, a necessidade de subsistência. Então, como nós vimos, o povo de Israel estava lá e foram para lá por uma necessidade genuína. Eles iam morrer de fome. Então eles precisaram ir para o Egito. Só que o que aconteceu? O problema é que eles se estabeleceram ali. E começaram a criar raízes ali. Começaram a depender do que o Egito fornecia. Esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que Deus seja a fonte de suprimento de todas as coisas para o homem. Tá? Na verdade, esse começo do livro de Êxodo, ele é retratado muito na realidade do Novo Testamento em Efésios 2, versículos 1 até 3. Eu vou ler para vocês, tá? E vós, estando mortos nas nossas ofensas e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da autoridade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas o versículo 4 é o mais legal. Mas Deus, rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então lembre-se, Deus quer nos salvar. Ok, letra B. O Egito significa o mundo de desfrute, o mundo de prazer. Esses pontos da questão eu não vou desenvolver porque nas próximas mensagens eles vão ser desenvolvidos de maneira muito mais detalhada, tá bom? Então, vamos lá. Aqueles que estão envolvidos com esse aspecto do mundo não são capturados pela rebelião, pela idolatria, e sim pelo prazer, pelo rico suprimento material e desfrute físico do mundo. No Egito, eles tinham uma vida boa e desfrutavam das riquezas do mundo. Mas o Egito os impediu de cumprir o propósito para que Deus os tinha chamado originalmente. Por causa da sua necessidade de manter a sua própria subsistência, os filhos de Israel caíram na tirania do Egito. Os filhos de Israel estavam... Vamos ler Algarismo 3 todos juntos, por favor. O faraó forçou o povo de Deus a trabalhar para ele. O faraó foi sábio ao tratar com o povo de Deus. Da mesma maneira, Satanás lida com as pessoas para usurpá-las, ocupá-las e escravizá-las. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, indicando que os filhos de Israel não tinham liberdade, direitos ou descanso. O faraó tornou a vida dos israelitas amarga, com trabalho árduo, com argamassa, tijolos e todo tipo de trabalho de campo. Como escravos no Egito, os filhos de Israel edificaram para Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Agora Romano 4, todos juntos. Essa é uma história muito legal. Eu não sei se os irmãos vão entrar nela, mas é muito legal. Vamos lá. A letra A. O que Faraó fez no Egito é exatamente o que Satanás faz hoje. Satanás mata a vida que é para o propósito de Deus e preserva a vida que é para o prazer do homem. Rapidamente aqui. Aos olhos de Deus existe a vida masculina e a vida feminina. E não se enganem, o mundo usa hoje isso de maneira muito deturpada. Tá? Mas aos olhos de Deus é muito simples. Deus representa a vida masculina. Todos nós temos a vida feminina, porque nós fazemos parte da igreja como a noiva de Cristo. Então não se enganem. Todas essas conversas que vocês ouvem aí de feminismo, todas essas... É muito deturpado, deturpando a palavra de Deus, mas eu não tenho tempo de entrar nisso. O fato é o seguinte,
A vida masculina, ela representa a vida que é para o propósito de Deus. E Eva, ela veio de Adão. Para quê? Para satisfazer o homem. É para o prazer do homem. E todos nós temos as duas vidas dentro de nós. Uma que é para cumprir o propósito de Deus, e outra que é para satisfazer a Deus. E de certa forma o homem. Só que o que acontece na nossa vida às vezes? Eu vou dar exemplos aqui que eu tenho certeza que todo mundo, porque eu também faço isso e cometo esses erros às vezes. Às vezes nós alimentamos muito a vida feminina e não damos atenção devida à vida masculina. Um exemplo. No dia da reunião de jovens, tem a final da Champions. Até para mim é difícil. Eu tenho que admitir. Durante a pandemia, a gente teve uma comunhão com vários irmãos e era o dia da final da Champions. Eu liguei o Zoom e liguei a final. Eu podia ficar de câmera desligada, né? Aí quando os irmãos me solicitavam, eu ligava a câmera. O que é isso? Depois eu me arrependi, claro. Mas o que é isso? Às vezes a vida que é para o propósito de Deus, a gente não dá muito valor. Nós deixamos de ir para uma reunião porque a gente tem algo voltando. E às vezes essa coisa não é pecaminosa. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos alimentando a vida feminina. Nós estamos alimentando a vida que é para o prazer do homem. E quanto mais a gente faz isso, mais essa vida fica forte. E a vida que é para o propósito de Deus, ela fica cada vez mais fraca. Aí não é à toa que, quando nós vemos, talvez passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 6 meses. Eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou invocando mais o nome do Senhor, eu não estou indo para mais nenhuma reunião. Quando os irmãos me ligam, eu finjo que eu estou dormindo, eu não atendo o celular, eu finjo que eu até tiro o azulzinho do WhatsApp lá para eles não verem que eu li a mensagem. Da onde isso começou? Você não queria fazer isso, mas provavelmente essa é a estratégia de Satanás. Mata a vida masculina. Mata a vida que é para o propósito de Deus. E deixa as mulheres viverem. No sentido espiritual, deixa essa vida que é para o prazer do homem viver. Porque Faraó sabia que se as mulheres ficassem ali, elas iam ter que se casar com os egípcios. E tudo ia se misturar. E é exatamente o que acontece na nossa vida. Né? Então vamos continuar aqui. Letra B. Faraó procurou usar as parteiras para matar a vida masculina. Mas Deus as usou para manter viva a vida que é para Deus e para o seu propósito. Irmãs, eu tenho muito encargo pelas irmãs. Se vocês entrassem no material, o que a Bíblia mostra sobre irmãs, até os irmãos, eu já tive esse sentimento, eu queria ter nascido irmã. De verdade, eu não estou brincando não. A porção das irmãs são insubstituíveis. Assim como na Bíblia, todo problema foi causado pelas irmãs, certo? Né? Tudo começou, a gente sofre herança por causa disso, né? Mas ao mesmo tempo, a vida que salva, ela é preparada pelas irmãs. Por ser o vaso mais frágil, não se enganem, isso eu não estou menosprezando ninguém, nenhuma irmã. Mas é o que a Bíblia diz. Você quer discutir, discute com a Bíblia, não comigo. Por ser a vida uma vida mais frágil, Satanás sabe disso. Por isso que todo problema que entra é causado pelas irmãs. Mas as irmãs também, se elas se voltarem para o Senhor, elas que vão solucionar todo o problema. O irmão só vai estar lá, vai nascer e vai ficar parado lá como um testemunho. Quem está fazendo todas essas coisas são as irmãs. Nossa função é muito mais fácil nesse sentido. Então não é à toa que hoje o mundo ataca tanto as mulheres. Não é à toa. Não se enganem, lembra que eu falei? Não se enganem. O sistema é criado para te afastar de Deus. Eu sei o que vocês estão recebendo. Nós sabemos, nós lidamos com muitos jovens, todo lugar é igual. Todo lugar do mundo é igual. E talvez, eu tenho certeza, eu tenho certeza que vocês têm conceitos que vocês nem sabem que têm. E esses conceitos estão todos errados. Se vocês de fato entrarem na Bíblia,
e verem a porção das irmãs, vocês vão ser agradecidos pelo Senhor por terem nascido irmãs. Eu sei, na parte física é meio ruim mesmo, né? A irmã sofre bastante, né? Mas com relação ao propósito de Deus, é a vida feminina. São as irmãs que preparam o caminho para o Salvador. Isso é consistente em toda a palavra. Eva, foi prometido a ela ter o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. As parteiras salvaram os meninos hebreus e daí veio o Salvador da época. Moisés. A história que nós estamos vendo é essa. No Novo Testamento, o Espírito Santo, ele veio para quem? Para Maria. Antes veio para Isabel. Não se engane, é sempre uma irmã. Claro que a gente fala mais do Senhor, claro, Ele é Deus. Falamos de João Batista, mas por trás de tudo isso sempre tem uma irmã. O Senhor ressuscitou. Quem foi lá descobrir a ressurreição? O Senhor parece que parou a ascensão dele para quem? Os discípulos chegaram no túmulo, viram as coisas lá, é verdade, o Senhor falou que ia ressuscitar e foi embora. É isso que a gente faz. A gente é verdade, a palavra diz isso mesmo, a gente repete direitinho. A economia de Deus é Deus se tornar homem, para o homem se tornar Deus, a gente faz um monte de coisa direitinho. Na hora de amar o Senhor, a gente perde. Mas Maria ficou ali até o Senhor aparecer para ela. Isso é consistente por toda a Bíblia. No final, quem diz vem? O Espírito e a noiva. Não tem homem no meio ali. Porque o homem é Deus. Então não se enganem. O que vocês escutam aí no mundo hoje sobre a mulher, sobre como o homem trata a mulher, todas essas porcarias. Não se enganem. Isso não é o que a Bíblia diz. Eu tenho muito encargo pelas irmãs. Mas vamos continuar que a gente já passei do tempo. Agora Romanos 5, por favor, todos juntos. Foi a soberania de Deus que fez os filhos de Israel serem fecundos, aumentarem muito e se multiplicarem e se fortalecerem grandemente. Sabe a história do povo de Israel? Quando então ele decidiu, porque eles estavam crescendo muito? Para pensar. O faraó quis matar quem? Os bebês. Mas ele não deveria se sentir ameaçado se o povo estava crescendo? Pelos adultos? O faraó se sentiu ameaçado pelos bebês. Agora eu tenho uma palavra para os mais novos. Vocês acham que vocês são muito novinhos e não sabem fazer nada. Satanás tem medo de vocês. É por isso que cada vez mais cedo o mundo vai atacar vocês. De certa maneira, claro que ele tem medo dos nós mais velhos. Mas de fato quem faz ele mudar os planos dele são vocês. Que se consideram, eu sou um bebê. Eu não sei falar como o irmão fala. Eu não sei compartilhar e orar como aquele irmão compartilha. Você acha que os bebês no Egito sabiam fazer alguma coisa? Além de chorar, fazer cocô e comer? Mas Satanás muda toda a estratégia dele por causa de vocês. Não é por causa do irmão que dá a mensagem aqui na frente. A soberania de Deus também pode ser vista quando ele tornou as mulheres hebreias vigorosas. As mulheres hebreias davam à luz antes das chegadas das parteiras. É uma história muito legal, não tenho tempo de falar. Deus soberanamente usou a vida feminina para salvar a vida masculina. Deus usou as duas parteiras para salvar a vida masculina, a vida para o propósito de Deus. Deus soberanamente fez bem as parteiras, constituindo-lhes família. Então, espero que esse fim de semana, é um tiro curto, mas espero que todos nós possamos estar em oração. Estamos abertos para a palavra do Senhor. Muita coisa vai ser exposta, sabe? Êxodo, assim como Gênesis e muitos livros no Antigo Testamento, é um livro de figuras. São muitas coisas que aconteceram de fato, mas que são um quadro
para nós entendermos o que de fato é a realidade do Novo Testamento hoje. Então, às vezes é difícil você entender quando a gente fala sobre invocar o nome do Senhor e receber a vida divina. O que acontece conosco? Quando a gente vai para Êxodo, a gente vê exatamente o que vai acontecer conosco no nosso andar diário. Então, por isso que é tão importante a gente prestar atenção. Eu sei que são muitos detalhes, né, mas por isso que é bom vocês terem caneta, anotem tudo direitinho, depois perguntem para os seus servidores qualquer dúvida, tá bom? Então, possamos aproveitar esse final de semana, que o Senhor possa nos abençoar com a sua presença. Bom, agora os irmãos vão falar para a gente o que vai fazer.